E aí pessoal, pronto para o nosso vídeo número 2 sobre High-Low Activator. Pessoal, nesse vídeo eu quero explicar para vocês sobre algumas regras básicas para que você comece a operar aí o High-Low para ter sucesso, tá? E já eu vou passar para você em detalhes tudo sobre essas regras. Maravilha, pessoal, olha só. E agora, para que você entenda e fique bem gravado, a gente, quando começa a operar o High-Low, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque o início do dia é muito volátil, ali os primeiros minutos são perigosos e o mercado ainda está sem tendência, porque às vezes o volume é muito baixo. Então quero convidar você para ir lá direto para o nosso Profit, onde eu vou explicar para você no início do dia o que você tem que se atentar e analisar, tá bom? São detalhes muito simples, mas que fazem a diferença, tá bom? Antes de passar para isso, eu quero que você aí curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, e eu tenho certeza que vai fazer aí a diferença também para eles esse setup. Então eu estou aqui com o meu Profit aberto, tá? O High-Low já está aqui configurado. Aqui a gente está no dia 18 de agosto, passando para o dia 19. E a gente só começa a operar depois que a gente tem os primeiros 5 candles abertos. Ou seja, autoriza a gente a começar a operar se o High-Low for cruzado por um candle e fechado, ok? Então aqui, iniciou o dia, a gente tem aqui o primeiro candle. Ainda a gente não pode operar. Se o High-Low cruzasse ali, a gente já não poderia operar. Segundo candle, não pode operar. Terceiro, não. Quarto, não. Quinto, não. Eu, particularmente, começo a partir do quinto candle. Por quê? O mercado já deu ali uma indicativo, e aqui para você ter uma ideia, ele já subiu aqui de 101.650 para 102, já foi uma variação de 400 pontos. Então o mercado ele já mostrou pra gente que ele veio para fazer aí um dia excelente, ok? Aí, continuando com as regras, uma dúvida que o pessoal sempre me pergunta: Sidney, mas como eu faço a minha entrada? Então, depois do quinto candle, como você acompanhou aqui comigo, você já está autorizado a entrar numa operação se o candle romper um High-Low. O que é romper? É fechar acima ou fechar abaixo. Então vamos ver esse exemplo aqui, o exemplo do dia 19. Olha só, o High-Low foi lá, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo candle, ele fechou acima do High-Low. Tá vendo aqui o High-Low amarelinho? Ele fechou e abriu um High-Low aqui embaixo. Então agora você tem obrigatoriamente que lançar a sua compra. Quanto mais perto aqui desses 102, 210, melhor. Tem algumas ordens que você vai lançar e vai ter um spread, tá? Pode ser 5 pontos para mais, 5 pontos para menos, 10, 20, depende muito da corretora e depende muito da sua plataforma também, da sua internet, ok? Então aqui continuando, olha só, a gente entrou, né? E ele foi, caminhou. Aí aqui, ó, nesse ponto, olha só, o High-Low foi tocado ao contrário. Você entrou comprando e ele desceu querendo vender. Só que ele não fechou abaixo do High-Low. Simplesmente ele cruzou o High-Low e voltou. Ele respeita esse High-Low 45. É incrível como que o preço respeita esse High-Low 45. Então aqui você não pode vender. Se você cometeu o erro de vender, cancele a sua operação. Cancele, é melhor você cancelar a sua operação, assumir o prejuízo e ficar dessa forma, porque ele pode voltar no próximo candle muito rápido. Olha só, ele manteve ali tocando no High-Low e a gente não faz nada, a gente só fica olhando porque ele não fechou abaixo do High-Low. E aí o preço tocou mais uma vez. Olha como ficou muito perigoso hoje esse High-Low, para a gente fazer ali uma inversão, né? O que é inversão? Se ele tivesse fechado aqui abaixo, a gente ia clicar aqui nesse botão de inverter a operação. É o que eu faço.
Como se ele invertesse a operação aqui, ó, ele estaria dando pra gente 60 pontos de prejuízo. E como que eu lido com isso? Eu faço a inversão e aí se ele descer 60 pontos, eu zero minha operação simplesmente para zerar o meu prejuízo. E aguardo um próximo high low para uma próxima entrada, tá bom? Então olha só, o preço continua andando, tocou no nosso high low de novo, tocou no nosso high low e ele acabou, né, se entregando e foi lá e deu os nossos pontinhos suados. Olha só, ele veio aqui e tocou de novo. Olha só que bacana. Agora ele vai inverter o high low. Mas antes disso ele veio aqui, ó, e aqui no 710 era 210 na nossa entrada, 500 pontos de lucro, a gente sai da operação. É uma operação por dia que eu faço. Se você quiser fazer mais, aí é problema seu. Mas eu acho muito interessante fazer no começo do dia. As pesquisas que eu fiz, que eu realizei, os backtests que eu tenho, são todos de início do dia e todos os meses a gente consegue fechar no positivo. Seja com 3 dias, 4 dias, 5 dias, até 10 dias no positivo ou até mais, tá? Foi pela estatística, eu vou passando isso para vocês aí conforme a gente for fazendo. Então aqui, ó, ele já deu o primeiro ganho, que ele foi lá no nosso lucro, 710. Beleza, agora eu quero mostrar para você como é feita uma inversão. Vamos supor que ele não foi lá no nosso lucro, o preço continuou descendo, certo? E agora, só que agora tem um detalhe, certo? Ele vai virar o high low, só que quando o high low virar, você aqui, ó, já está com um lucro de 132 pontos. Então você só vai inverter o high low e vai deixar o preço cair. Você não tem prejuízo para tirar, você só tem lucro a ganhar. Então 132 pontos, você precisa de mais 330 pontos mais ou menos para você fazer os seus 500. Então hoje foi um dia fantástico, foi um dia que não teria como perder nesse high low de maneira alguma, mesmo dando uma inversão. Se ele não foi aqui para baixo, ele iria. Então aqui, ó, quando aqui nesse ponto, né, deixa eu aumentar aqui para que fique bem claro. Quando ele fechou, ok, a gente inverte a operação. Não vai inverter quando ele toca aqui na linha, vai inverter somente quando ele fecha a operação. E aí o high low continuou descendo, né? E a gente precisava de mais 300 e alguns pontinhos. Ele veio aqui, ó, com 318 pontinhos, subiu e depois foi, né? Aqui caminhando, tocou lá no nosso high low e depois ele veio e não aguentou e entregou o lucro para a galera. Ok? Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro essa regra dos 5 candles e a regra de quando você faz a inversão do high low. Quando você faz, vamos supor, vou pegar aqui, vamos supor que você está no prejuízo de 200 pontos, ok? Você comprou aqui, mas o preço andou contra você e ele virou aqui e você ficou com 200 pontos de prejuízo. Você vai inverter a operação e vai pegar os seus 200 pontos, que daria mais ou menos aqui, e vai zerar a operação. Você não vai entrar mais nessa operação, ok? Você não vai continuar. É muito arriscado você continuar. Pega os seus 200 pontos, zero e fica quietinho. No próximo high low que tiver, olha só, vamos ver aqui qual foi o próximo. Demorou pra caramba. Mas aqui, ó, nesse high low, você entra de novo no 0 a 0. Aqui você daria uma entrada às 11 horas e 21 minutos, tá? E aí você vai buscar ali os seus 500 pontos. Vamos ver se aqui deu 500 pontos. Ele pegou aqui, você entrou aqui nesse high low, subiu para 450. Vamos ver quando é que você fez a virada. Você estava com 23 pontos positivos quando você fez a sua virada de mão. Então 23 pontos, você precisa de mais 480. Vamos ver se deu. Você veio aqui,
com 23, você precisava de mais 480, não deu, não deu. Ele foi lá e inverteu de novo. Olha que situação. Você agora comprou aqui. Agora você vai estar com 23 pontos, mais 91 pontos, 110 pontos. 110 pontos positivos, ok? Então, continua na operação. Você inverteu de novo e olha o que o high-low fez. Isso é muito comum, tá, pessoal? Então, olha só, você inverteu aqui que estava com 110 e aqui agora você está com menos 138. Quando é uma diferença de menos de 50 pontos, eu recomendo que você continue na operação. Se for mais de 50 pontos, eu recomendo que você, por exemplo, 60 pontos. Se você ganha os 60 pontos e sai fora da operação, beleza? Então você continua aqui na operação. Vamos ver o que deu aqui. Olha, aqui você continuou na operação e chegou lá nos 266 pontos. Nossa, hein? Que coisa. Aqui, ó, você já pegou 24 pontos negativo, ou seja, você só perdeu 24 pontos para inverter o high-low. Então não precisa desse medo de operar o high-low, tá? Olha só, eu tô operando desde o início do dia e não perdi nenhuma vez. Então agora você inverteu com 24 pontos. E quantos pontos você precisa? Mais 480, né? E aqui subiu 200, aqui subiu 200. Vamos ver onde é que esse high-low vai parar. Olha só, esse fia da mãe do high-low, ele pegou e te estopou de novo, deu uma inversão novamente e você ganhou mais 52 pontos. Você tinha 20 com 52, 70, certo? Só que aqui agora, olha só, você perdeu 95, então é menos de 50, você vai continuar na operação de novo. Você está com 25 pontos negativo e aí deu lá mais 263 pontos. E você não conseguiu ainda bater sua meta. O high-low virou aqui de novo com 10 pontos negativos. Você estava com 25, com 10, 35. Ainda continua a sua operação. 35, você inverteu a mão novamente aqui. Agora quantos pontos você precisa? Você precisa de 400 e alguma coisinha. E olha só o que o high-low fez com você às 3 horas da tarde. Te deu aqui um banho de pontos e você saiu lucrativo. Então, ou seja, mesmo que você tenha entrado hoje na segunda operação, né, aqui nessa hipótese, você teria virado a mão várias vezes e ainda vai sair com o seu lucro. Por isso que eu não tenho medo de operar high-low. Se deu o stop 250 pontos, como é um stop? Você vai fazendo essa soma da mesma forma que eu fui somando aqui os lucros, você também vai somando os prejuízos. Ó, eu perdi 100 pontos numa virada, então agora ele tem que caminhar ao meu favor 100 pontos para eu zerar, ou ele vai caminhar mais 150 pontos contra mim e eu vou zerar minha operação. Não passe disso. Gente, gerenciamento de risco é super importante para essa estratégia dar certo. Ou você ganha 500 pontos ou você perde 250. Se você não assumir esse risco, você vai estar fadado ao fracasso dessa estratégia. O 2 por 1 é o que dá lucro. Se você fizer 1 por 1, não vai dar lucro. Se você fizer menos que isso, piorou. Então, gerenciamento de risco aqui é super importante. Espero que você tenha entendido como faz essa virada de mão, essa regra inicial, essa regra de entrada e a regra de saída do high-low. Você sai com lucro ou você sai com prejuízo. E um dia pelo outro, você consegue obter grandes lucros, porque você pode errar de a cada 10 operações que você faz, você pode errar 6 operações, mais de 6 operações, que ainda você vai estar no lucro no final do mês. Então, preste muita atenção no que você está fazendo aí. Não vire o high-low, não inverta o high-low antes da hora. Confie na estratégia que você vai ter resultado da mesma forma que eu estou tendo. Tá bom? Pessoal, quero agradecer aqui muito vocês aí por estarem aí apoiando esse projeto, apoiando aí esses vídeos. São pouquíssimos vídeos, né? Agora eu quero começar a postar vídeos das operações que eu tenho feito diariamente, para que vocês acompanhem o resultado, tá? Eu quero ser uma pessoa que mostra o resultado e não que fala e não faz. Então agora vocês já sabem como configurar o high-low, que foi no vídeo número 1. Vocês já sabem as regras do high-low, quando entrar,
quando iniciar o dia, 5 candles, quando entrar na primeira virada e fechamento do high-low, quando inverter a mão, mesma coisa, vai cruzar o high-low, vai fechar e aí você inverte a mão, soma os pontos ali que você ganhou ou que você perdeu e continua na sua trajetória até você chegar no ganho ou você chegar no prejuízo. Tá bom? Então até mais e até o próximo vídeo, agora vídeo de resultado diário.